O que está para acontecer com o Bitcoin na Rússia é histórico. Poucas pessoas estão falando sobre isso e a adoção para o futuro do Bitcoin pode ser completamente transformada. Se você está chegando agora no vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos importantes para você investir melhor. Se você está chegando agora também, meu nome é Bernardo Pascovitch, aqui a gente fala sobre economia, finanças, Bitcoin, criptomoedas e muito mais. Dá só uma olhada nisso aqui, olha. Rússia proíbe o uso de criptomoedas como pagamento. Notícia de 18 de julho de 2022. Há quase 2 anos. E a notícia de hoje. Vladimir Putin vai atacar os Estados Unidos com a maior arma geopolítica do século. Trump já sabe disso. E a principal vítima do ataque será o dólar. Notícia de hoje, praticamente 2 anos depois de intervalo de uma notícia para outra. E olha aqui. A principal vítima do ataque será o dólar e a arma, o Bitcoin. Nesse sentido, a Rússia está prestes a legalizar criptomoedas para transações internacionais. Desde o início da guerra da Ucrânia, em janeiro de 2022, a economia tem enfrentado dificuldades com transferências internacionais. A legislação visa facilitar transações internacionais que foram prejudicadas pelas sanções. Isso permitirá que indústrias contornem regulações, pode facilitar o esquivo de sanções, bem como não utilizar o dólar e utilizar o Bitcoin no lugar. Então nós estamos falando de um dos países mais poderosos do planeta, um dos países mais importantes na geopolítica atual, de Ocidente versus Oriente. A Rússia, é claro, se colocando no Oriente, junto com o eixo de China, Irã, etc. E um desses países, um desses mais importantes países do planeta, passa ou vai passar a usar Bitcoin para justamente poder fazer certas transações internacionais que hoje não são possíveis. É um projeto de lei. Olha, se aprovado pelo presidente Putin, pelos senadores, o projeto poderá entrar em vigor a partir de 1º de setembro, daqui a praticamente um mês. Então nós estamos falando sobre realmente uma coisa sem precedentes na história do Bitcoin. Tem El Salvador, tem República Centro-Africana, tem Lugano na Suíça, cidades, países, estados que adotaram o Bitcoin como moeda oficial, mas algo do tamanho da Rússia, algo do tamanho de uma economia russa, de uma força russa, de um país importante como a Rússia, isso é sem precedentes na história do Bitcoin, mostrando como esse novo arranjo internacional é fundamental e os países que entenderem a importância do Bitcoin vão sair na frente. Então a Rússia pode sair na frente e à frente de outros países muito mais importantes economicamente, mas ela pode talvez se colocar aí à frente em termos de liberdade econômica e liberdade financeira, fugindo das sanções colocadas pelo mercado ocidental. Não estou defendendo aqui a Rússia, isso aqui é só um fato importantíssimo que vai, obviamente, impactar o Bitcoin, porque pode ser utilizado fortemente na Rússia, uma forte tendência compradora aí, caso seja aprovado. E o Trump, no último sábado, fez o discurso defendendo o Bitcoin como uma futura reserva estratégica para os Estados Unidos. Então o Trump percebeu isso. O Trump se coloca também de uma forma mais inovadora do que o próprio Biden, que sempre teve no seu governo uma orientação de crítica e combate ao Bitcoin. O Trump tem tido uma outra abordagem. Então isso para mim é algo realmente sem precedentes que muda a história do Bitcoin em termos de utilização. E é muito doido, ver que há 2 anos, julho de 22, 18 de julho, há exatamente 2 anos, a Rússia proibia o uso de criptomoedas com pagamento e agora a própria Rússia quer legalizar para pagamentos internacionais e transações internacionais. Muito, muito emblemático tudo isso. Selecionei aqui algumas outras informações importantes, depois a gente vai ver os gráficos. Olha aqui, CEO do Goldman Sachs diz que Bitcoin é uma reserva de valor legítima. Puxa, lembra aqueles bancos que sempre eram contra o Bitcoin, dizendo que o Bitcoin não prestava para nada, não era importante? Vários foram críticos e foram contra o Bitcoin. E agora o David Solomon, CEO do Goldman Sachs, fala que é sim uma reserva legítima, pode ser utilizada, pode ser usada como reserva de valor. Mais uma mudança importante na história do Bitcoin sendo reconhecida pelos principais players do mercado como algo relevante. Do outro lado, os ETFs de Ethereum sofreram nessa primeira semana
com 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais de saída, ou cerca de 500 milhões, menos, né? 400, 300 e poucos milhões de dólares. Isso é normal, a gente viu com a divulgação, o início das transações do BTF, o ETF de Bitcoin. Misturei ETF com Bitcoin, BTF. O ETF de Bitcoin lá em janeiro também houve uma queda inicial, principalmente por conta dos saques e vendas da Grayscale, que era aquele trust, e aí migrando para ETF, muita pressão vendedora no começo. Bitcoin também caiu e depois recuperou. Se você não se lembra, deixa eu até pegar aqui para você o gráfico do Bitcoin, porque o Bitcoin foi também... Estou abrindo aqui meu TradingView. Qual foi a data de Bitcoin ETF Approval Date? Foi dia 10 de janeiro. Se a gente for lá para 10 de janeiro, aqui estou vendo o Bitcoin no semanal, se eu colocar aqui no diário, 10 de janeiro... Olha, 10 de janeiro foi aqui. 10 de janeiro... Aqui. 10 de janeiro. Tá? Então veja você como depois de 10 de janeiro, o Bitcoin teve uma queda, caiu aqui 20% antes de começar a subir. Então é normal sim, a gente pode ter uma queda, justamente por conta dessas conversões, essas vendas de Ethereum, como houve. Grayscale, o principal responsável pelas saídas, após converter seu fundo de Ethereum em um ETF com taxas 10 vezes maiores que concorrentes. Então isso obviamente gera uma pressão vendedora gigantesca. Grayscale, que tinha alguns dos maiores veículos do planeta de investimentos em Bitcoin e Ethereum, então gera uma pressão de vendas gigantesca, as pessoas sacam, vendem e no primeiro momento depois voltam a comprar, causa toda essa volatilidade. Para mim, absolutamente nada preocupante aqui. Acho que o Ethereum está seguindo a narrativa do Bitcoin, tá? Então, vimos aqui a adoção do Bitcoin por instituições financeiras, vimos países interessados no Bitcoin também. Mas eu quero saber de você agora. Me diga nos comentários, antes de eu continuar aqui minha análise, me diga nos comentários, você acha que esses países que começam a adotar o Bitcoin estão deturpando o Bitcoin? Eles estão fazendo com que o Bitcoin não seja mais algo livre? Ou não tem nada a ver, é importante que os países adotem o Bitcoin como fortalecimento e legitimidade? Me diga nos comentários sua opinião. Países adotando o Bitcoin desvirtuam ou não dão legitimidade? Eu quero saber a sua opinião. Continuando. Separei aqui umas análises bem interessantes. Lembrem-se sempre de dar likes, tá, para os produtores de conteúdo. Essa primeira, olha só. Altcoins fazendo, aqui eu estou vendo capitalização de mercado de altcoins, fazendo um gigantesco cup and handle, tá? Você pode ter o cup and handle, então você pode ter o cup and handle assim, olha, cup and handle pattern. Então você pode ter ele assim, que são duas xicarazinhas, né? A alça também é arredondada. Vamos ver se a gente vai conseguir abrir uma nova aba. Ou pode ter assim, abrir uma nova aba. Então você pode ter ele assim, mais tradicional, que são, né, tem a alça. Ou você pode ter a alça, né, o cup, e handle a alça mais para baixo, que é esse handle low, tá? E dentro dessa figura de capitalização de mercado, e dentro desse padrão aqui de formação desse padrão de mercado, nós teríamos aqui a profundidade do cup, colocando como target, e aí o mercado podendo ir até 2,4 trilhões de dólares. Então, uma grande valorização que a gente pode ter. E nessa linha, eu também vejo outras visões. Essa visão aqui do Bitcoin, agora entrando no Bitcoin, que eu achei bem interessante. Tem muito lugar falando sobre a valorização parabólica do Bitcoin, né? O início de uma valorização parabólica gigantesca. A gente teve isso de 2014 a 2017. E teríamos também agora de 2022 a 2025. Então, se a gente vier aqui para o gráfico do Bitcoin, pegar o gráfico BLX, que é o gráfico que a gente tem um histórico maior, tá? Colocar semanal, só para reproduzir aqui para vocês o que estão falando, que eu achei interessante. Então, a gente teria aqui, olha, de 2017, nós tivemos esta valorização parabólica. Cadê meu arco? Aqui, olha, algo assim, tá? Com a correção, olha, mais ou menos assim. Você tem a correção e aí você tem o início
dessa grande valorização. E aí, na mesma linha, teríamos este momento aqui, tá? Teríamos o mesmo movimento neste momento. Só vou ter que ajustar aqui, que seria algo assim. Você teve também uma correção e aí começa a fazer suportes nessa região. Olha, suportes aqui nessa região, 1, 2, 3 suportes, pronto para uma explosão de valorização que, de acordo com esse analista, levaria o Bitcoin aí, né, depois de 2025 a $1 milhão mais ou menos, seguindo lá o padrão que nós tivemos anteriormente. Achei interessante, muitos lugares comentando sobre essa curva parabólica, e tem precedentes, né? Temos um precedente aí em 2014 e 2017, não sei se encontramos um precedente dessa valorização parabólica antes, eu acho que não. Lá em 2000, aqui acho que não foi muito essa curva parabólica, né? Aqui vai ficar muito forçado se a gente desenhar aqui uma valorização parabólica, né? Só se for algo assim, tá? Aqui tá mais Nike, né? Aqui fica meio forçado, aqui não vejo tanto essa valorização parabólica não, aqui tá um Nike. Mas em 2017 a gente vê bastante, em 2020, 21 e agora a 24, que seria o momento atual, também podemos ver. E a especulação seria então uma explosão de valorização aqui, seguindo a linha passada. Caso isso aconteça, claro, é algo fantástico e de muito poder. Eu dei like aqui. E também essa informação, essa análise, eu não consigo... consigo sim, abrir uma nova aba. Fica melhor para a gente conseguir aproximar, olha que legal. Então a gente vê aqui como... Olha aqui. Como nós temos essas... esse aqui é um indicador importante, que é o Alligator, né? E aí como temos várias figuras gráficas de cunhas, com alguns fake outs. Então tivemos aqui em 22, final de 22, aqui no começo de 23. Começo de 23 não, aqui foi maio, junho de 23. Aqui foi março de 23, não foi 22. Março de 23, junho de 23. Aqui fevereiro de 2024. E agora em 24, outros desvios, fake outs, né? Para seguir justamente esse padrão de alta. Então a flechinha preta sempre apontando para a continuação da alta. E aí o próximo alvo seria por volta de $110 mil. Achei bem interessante essa figura. Posso os próximos também sempre fazer isso, né? Abrir uma nova aba. Assim eu consigo até dar um zoom maior para vocês e brincar mais na imagem, né? Acho que fica melhor. Olha, aqui eu consigo dar um zoom maior e a gente consegue explorar melhor tudo isso daqui, né? Então acho interessante, bem interessante essa figura e essa análise sobre padrões anteriores com esses fake outs, flecha preta indicando alta, e agora, ao que tudo indica, também tivemos, né, esses fake outs. O preço saiu lá dos 53 mais ou menos $1.000, conseguiu recuperar, bateu $70 mil no dia de ontem. Foi dia de ontem, $70 mil, foi dia de ontem. Olha aqui, a gente pode ver, no dia de ontem batemos aqui quase $70 mil, né? Ou $70 mil praticamente. Recuamos, mas a tendência seria a continuação desse movimento de alta até $110 mil. Bem interessante e com grande potencial de valorização realmente. Quero pedir para você também entrar no meu grupo gratuito do Telegram para você receber análises gratuitas todos os dias sobre Bitcoin e criptomoedas. Então, no Telegram, como falei, grupo gratuito, você acompanha o que está acontecendo no mercado, você vê as novidades, interage comigo e recebe análises gratuitas sobre tudo o que está acontecendo. Não tem por que ficar de fora, clica agora no link aqui embaixo na descrição do vídeo, entre no Telegram que eu te espero lá. Deixe o seu like aqui, compartilhe o vídeo com outras pessoas, inscreva-se no canal, ative a notificação e nos vemos amanhã com live especial de juro americano. Muito obrigado, um grande abraço, boa noite. Valeu!